empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Por que começou a ministrar cursos de oratória? Por que começou esse projeto? O curso de oratória, principalmente o feminino, vem de uma história. Hoje, no mercado, na parte de empreendedorismo, da publicidade, do marketing digital, tem se falado muito sobre storytelling. Como é importante storytelling. E, na verdade, storytelling é contar histórias. E a gente faz isso desde sempre. Os contos antigos são histórias com uma moral. A Bíblia é toda storytelling, se a gente parar para pensar. Ninguém chega e fala, ame o próximo. A pessoa conta uma história que, às vezes, é até fictícia para chegar ali. E não foi diferente em relação ao oratório. Também tem uma história para contar. Principalmente voltada para o feminino. Desde sempre eu tive esse olhar voltado para o feminino. Eu sou jornalista e sempre fui jornalista que gosta de escrever, mas eu trabalhei em TV, em rádio e fiz também um treinamento de 1 ano e meio de oratória. Porém, nesse treinamento era muito ensinado que a gente precisaria, tendo conhecimento, focar no formato e não pensar tanto no conteúdo. Era uma supervalorização do formato e uma desvalorização do conteúdo. E com o meu treinamento, a forma como tudo aconteceu, eu inverti essa ordem. Na verdade, eu subi os dois. Vamos colocar um formato muito bom, casado com o conteúdo. Eles são atrelados, não tem quem vai mais e quem vai menos. E tudo começou com essa história. Foi o quê? Uma amiga minha, na época da pandemia, eu tinha terminado meu mestrado em Ciências Sociais, na verdade, eu tô até te corrigindo, mas tá tudo certo, é uma confusão bem normal. De achar que é em comunicação, muita gente acha que não tem problema. E a partir daí, eu queria dar aula, eu queria ensinar. Porém, veio a pandemia, as faculdades estavam demitindo todo mundo, eu trabalhava na Fiocruz como jornalista, e eu vi uma oportunidade, quase uma missão de vida, quase não, com toda certeza uma missão, um propósito real, quando eu assisti uma amiga minha, super workaholic, super, esse é até um assunto pra gente desbravar depois mais pra frente, que tinha até dificuldade de se arrumar, mas ela estava bem arrumada, estava alinhada, estava tudo certo, bem dentro da autenticidade dela também, advogada, falando numa live. E era uma live feita por mulheres. E em todo o momento que ela falava, tinha um homem mais velho, ela tinha menos de 30 anos, talvez. Todo momento ele interrompia. E ela deixava. Isso começou a me deixar muito incomodada. Não foi a interrupção, foi a forma como ela lidou com isso. Isso pra mim foi Ela não teve... não é argumento, ela tinha muito argumento pela qualificação dela, mas ela não tinha recurso pra travar a interrupção técnica, dele. talvez. Sim, não tinha recurso técnico, né? Exato. E nem recurso emocional. De perceber, até quando a pessoa sofre, as mulheres principalmente, algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, às vezes passam anos e você olha pra trás e fala, nossa, isso estava errado. Não tô falando só de assédio físico, não, Sim, até sim. emocional. Você olha pra trás e fala, nossa, não podem me tratar assim. Sim. No mercado de trabalho isso é comum. O chefe é grosseiro, te trata mal e você nem percebe. Passam anos, você vai estudando, aprendendo e olha pra trás e fala, nossa, não, tem que dar um não. E Sim. é difícil dar um não. E ela não conseguiu naquele momento. E o final foi o pior pra mim. Quando uma entrevistadora dali, que eram todas mulheres, virou... A proposta era, somos todas mulheres, vamos entrevistar mulheres e sempre tem um homem também, pra mostrar que... Estamos unidos. Como se fosse isso. Focamos em mulheres, porém somos inclusivos e vamos trazer os homens. Algo assim. Ok, tudo bem. Nisso, dentro da proposta, no final, uma das mulheres olhou para ela e falou, você, falou o nome dela, falou o cargo, como quem atua dessa forma nessa empresa. Como você vê isso?
E o homem falou assim, eu vou responder essa pergunta e você complementa. Aí ela, tá bom. Não, mas a pergunta não foi pra você. A pergunta foi direcionada pra Assim, mim. chegou nesse absurdo. E ela falou assim, tá bom. E deu um sorrisinho. É a menininha, aquela cabecinha caída que eu também era. Eu venci a menininha com o meu treinamento de oratória como aluna. Mas quando eu vi aquilo e eu já queria ensinar algo para as pessoas, eu já tinha um arcabouço enorme dentro das ciências sociais, porque eu pesquiso liderança feminina, protagonismo feminino, e já tinha experiência de comunicação, eu olhei para aquilo e falei, gente, isso não pode acontecer. E o que é mais absurdo é que às vezes a gente pensa que vai acontecer com alguém que não tem experiência nenhuma, estudo nenhum, uma pessoa assim... que você olha com uma pena, uma pessoa talvez despreparada. Sim. E não é. Eu recebi hoje um feedback, uma fala de alguém que vai se tornar minha aluna, que é super qualificada e que me contou como ela reagiu também a interrupções numa reunião de homens. E eu fiquei assim, gente, eu tenho que seguir com o meu propósito todo dia mesmo, porque não dá. E só uma dúvida. Isso foi antes de você começar a dar o curso de oratória? Essa história da amiga, sim. Sim. Foi aí que veio o estalo. Da necessidade que você viu E do que eu ia no seu fazer. propósito. Sim. Exato. Do que eu ia fazer com o meu conhecimento que eu queria passar. Pra quem, o porquê, como, o que era. Nasceu ali a semente. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.